Salve, salve, ilustríssimos! Sejam todos vocês bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui, curso técnico, serviços jurídicos, com a nossa disciplina módulo 1, Introdução ao Estudo Jurídico, Introdução ao Estudo do Direito. Comigo, Laudo Natel, e com vocês, The Best Made in Piauí, os melhores feitos no Piauí. Então, meu muito obrigado a todas as escolas. Sei que algumas já estão se retirando por conta do segundo momento de aula, né? Alguns alunos já vão se dirigindo aí para o segundo momento da aula deles, que é o ensino médio no turno da tarde. E estamos juntinhos aqui, tá? Então, vamos vendo aqui mais dicas. No primeiro momento, vamos relembrar aqui uma questãozinha do nosso objeto de estudo de hoje. E aí eu darei mais dicas para vocês da prova. Mas quem acompanhou essas últimas semanas, sempre uma revisão intensa, tá? Eu quero agradecer aí a receita que me mandaram de romã, mel, alho, hortelã e limão. Nem eu sabia que ficava tão gostoso. Muito obrigado. E aí, para mim, que eu já gosto de chá, naturalmente. Eu gosto de café, mas eu gosto de chá. E aí, manda eu tomar essas coisas, moço, mais ligeiro. Então, vamos nós aí. A importância da justiça para o direito. Na tua opinião, a importância da justiça para o direito, a importância da sociedade, a importância do direito para a sociedade. Olha aí, tudo questão inerente às provas, né? Então, gente, o papel da justiça brasileira atinge a garantia de acesso aos direitos fundamentais de cada cidadão que a ela recorre. E aí fica a dica, né? Que aqui nós temos law e aqui nós temos right. Porque nós sabemos que o nome direito, ele comporta essas visões. Nós temos a lei e nós temos os direitos, né? No português, quando eu falo direito, eu falo, todo mundo entende o direito como lei, né? O direito na qualidade de deveres, né? De direitos. Quando se tem um direito, você também tem que lembrar que tem os prós e os contras. Você tem o ônus também. Você tem uma coisa chamada de deveres, obrigações, e que se você ultrapassar aquelas limítrofes, obviamente você vai ter ali as sanções normativas, né? Pode ser aí uma questão de uma multa, questão de uma prisão, de uma detenção, de uma apreensão, enfim, tá? Então, eu procuro visualizar dentro dessa ideia, porque assim sendo, né, ao direito, ele é dado essa questão muito importante. Então, é de suma importância que se cumpra também os seus deveres, buscando a igualdade perante as leis. Era o que nós estávamos terminando de falar. Então, sendo assim, ao prover o direito, é de suma importância que se tenha essa manutenção, né, dos deveres, tá? Para que nós tenhamos aí aquele momento de paz. Então, para isso, nós vamos ver a questão da imparcialidade e equilíbrio. Então, nós temos aí a justiça, né, advinda lá da mitologia romana, a deusa Iurtítia, personifica a justiça em seu exercício para com a sociedade. O papel da justiça brasileira atinge a garantia de acesso a esses direitos, tá? Então, essa é a funcionalidade, tá? Quando se fala em termos de finalidade de direito, é a realização da justiça, trazendo paz social, tá? A manutenção desses deveres, desses direitos, trazendo a questão do pressuposto da igualdade. Então, direito e justiça são conceitos que se entrelaçam a tal ponto de serem considerados uma só coisa pela consciência social. Então, fala-se no direito com o sentido de justiça e vice-versa.
Sabemos todos, entretanto, que nem sempre elas andam juntas, né? Nem tudo que é direito é justo e nem tudo que é justo é direito. É um ponto de reflexão. Tá aí uma boa dica de leitura para que possamos amadurecer, né, esse corte aqui, ó. Nem tudo que é direito é justo e nem tudo que é justo é direito. Nós vimos em momentos outros na sociedade brasileira, quando se faz a aplicação do direito, não é? O tal qual ele subtrai o máximo poder exemplificativo da justiça, nós temos uma outra parte, né, descontente, que diz: não praticaram a justiça, não foi feito justiça, né? Não foi feito justiça. Nós observamos sempre muito esse limite, né? Mas por que que isso acontece? Tá? Por que que isso acontece? E aí a gente tem que sempre trazer à baila essa ideia. É a lei dentro daquilo que nós temos como análise, trazendo todos os requisitos ao caso concreto, procurando ali a justiça. Então, você não pode nem a mais e nem a menos. É o que está ali preconizado dentro daqueles moldes da lide. Tá? E isso é se fazer justiça. Isso é trabalhar com aquele plantel de orientações, de modo a não ter uma lei para fulano ou a não ter uma lei para cicrano. A lei é para todos. Eu costumo dizer que o certo é a gente não precisar da justiça, do direito, das leis. Que bom seria se vivêssemos assim, né, gente? Então, justiça é o poder de fazer valer o direito de alguém ou de cada um. Então, quando você ouvir falar em justiça, você vai lembrar disso. É o poder de fazer valer o direito de alguém ou de cada um. Também eu sei que justiça, nós vimos em aulas outras, pode ser um conjunto de órgãos que compõem o poder judiciário. Não é? Dentro deste poder são encontradas cada uma das jurisdições encarregadas de distribuir a justiça. Você tem, por exemplo, as funções essenciais da justiça. Você pode encontrar essas funções essenciais da justiça aonde? Vou colocar aqui para vocês. Funções essenciais da justiça. Vou colocar aqui a título de curiosidade de leitura, tá? Ó. Funções essenciais da justiça. Anota no teu caderno para depois você ler. E vocês vão voltar a estudar isso no módulo que tem introdução, né, ao estudo do direito constitucional, salvo engano, no módulo 2. Vocês vão verificar que está lá na CF, Constituição Federal, artigo de 127, CF, tá? Artigos de 127 a 135. 127 a 135. Anota para não esquecer. É uma dica de leitura interessante. Com certeza nós vamos voltar a nos encontrar com essas informações. Então, ó, na Constituição Federal, você encontra essas funções essenciais da justiça. Na Constituição Federal é o nosso farol maior, né? Pedro II disse que gostou muito da frase do slide anterior também, Pedro II, muito bacana. Então, vocês vão ver aí, ó. Vocês vão verificar Ministério Público, que vai do 127 ao 130, a Advocacia Pública, que vai do 131 a 132, a Advocacia, o artigo 133 da CF, Defensoria Pública, que é o artigo 134 a 135 da CF. E aí você vai conseguir ter esse aprofundar de ideias e também começar a verificar o que é Estado e etc, tá? Que é aquela piramidal que nós estudamos, a questão hierárquica das leis.
E aí eu mostrei para vocês também como é que começa, né, a vislumbrar. Se eu tenho lá em cima o farol máximo norteador, que é o direito positivo, que é a Constituição Federal, lá eu tenho a manutenção de todos os outros poderes e o comportamento dos seus entes. Nós vimos como é que é a questão dos estados, dos municípios, né? A questão de competência estadual, municipal ou federal, um momento onde elas possam se anteparar, até onde vai uma, até onde vai a outra. E vocês vão relembrar tudo isso lá na introdução ao estudo ao direito constitucional. Vocês vão relembrar muito do que aqui foi falado nas questões inerentes ao direito civil e processual civil, as noções, né? As noções de direito civil e processual civil. Então, isso acontece porque a ideia de justiça, ela engloba, senhores, valores inerentes ao ser humano, transcendentais, tais como liberdade, igualdade, fraternidade, dignidade, equidade, honestidade, moralidade, segurança, enfim, tudo que vem sendo chamado de direito natural desde a antiguidade. Olha aqui o direito natural, não é? Fazendo uma visitinha. E é por isso que no final desse slide eu coloquei aí slides falando sobre direito natural e direito positivo para vocês relembrarem. E tem questões lá para casa também, tá? Vocês vão voltar a estudar isso em outras partes do direito. Então, nós vimos aqui em estudos outros, quando nós estávamos falando as características do direito e da moral, nós vimos aí os grandes doutos estudiosos que eles dizem, né? De acordo com a sociedade, nós temos várias morais. Então, não se dá para olhar a todos com o critério dos justos, como se fosse uma régua. Olha aí a importância de ter todo esse dispositivo sistematizado para que se possa albergar aí a questão da justiça. Justiça essa que nós passamos um tempo visualizando sobre os critérios, né? Sobre o prisma de atuação aristotélico. Nós vimos quando começou a comportar esse nome justiça e tantas outras civilizações, não é? Se apoderaram do amadurecimento deste conhecer. A finalidade do direito é a realização da justiça, não tem outra explicação. Então, o direito, por seu turno, nós sabemos que é uma invenção humana. Ele é um fenômeno histórico-cultural concebido como técnica para a pacificação social e a realização da justiça. Nós terminamos de verificar que com a existência do direito, não é? Quando a necessidade das pessoas se aglomerarem e passaram-se a ter a convivência lado a lado, precisava-se de um norteador que deixasse aquela convivência segura, harmônica e que apregoasse a tratativa urbânica entre nós seres humanos. Enquanto sociedade, nós somos isso. Então, nós temos a ética, nós temos a moral, nós temos o nosso caráter, né? Alguns gostam de dizer na personalidade, a educação que vem de berço. Mas e aí, com todos esses freios que são aqui, ó, nos falta, tem o externo, né? Tem o direito. Ei, neném, vem bem aqui. Você está dirigindo o carro embriagado, zigue-zagueando, por quê? Não, o carro para um lado, você vai para ali agora. Ei, vem cá, meu filho. Você está na sua Pop 100, andando sem capacete, levantando o pneu, né, meu diretor? Levantando o pneu, por quê? Não, professor, aí vale para todo mundo, nem que fosse para mim, para o juiz fulano de tal, para o filho do fulano de sim, mega, hiper, super empresário. Então a lei ela está para todos. Aqui eu peguei aqui minha Pop 100, dá um final de semana, aí foi encerramento do módulo 1, estou empolgado, pego minha Pop 100 e vou andar. Gente, será que eu posso fazer isso? Ah, professor ali conhece da lei, professor ali
ele é um cidadão ali do direito, ele é um juiz, é um promotor, é um delegado, um advogado. Não, a lei ela está para todas as pessoas. A gente não olha a questão hierárquica de pessoas. A hierarquia ela está na sintonia da manutenção dos deveres para com o bem-estar social, da sociedade. Nós temos sim que estar analisando essa hierarquia para a manutenção da paz social, da organização, da coordenação, tá? E da previsibilidade de condutas sociais. Eu não posso simplesmente pegar a minha Pop 100 e sair aí na rua da sua casa ou da escola, quicando aí o pneu. Até mesmo porque, né, pode acontecer até um acidente, né, meu diretor? Pô, mostra aí. Eu quicando aí, vocês acreditam? É um negócio, tem que tomar um certo cuidado, né? O meu diretor fez até uma arte aqui para mim. Eu tenho aqui, de tanto dar exemplo com essa Pop 100, olha eu aí, ó. Não pode, né, ó. Olha aí, eu desobedecendo tudo. A lei da física, a lei do... Olha aí, toma. Receba. Né? Acabou com a moto, caí. Poderia ter ferido alguém, ter morrido ou matado alguém, ou ter dado apenas prejuízos, né? Prejuízos. Aí entraria o quê? Aí entra a lei de trânsito, entra a questão se eu intentei contra a vida de alguém e fiz por querer, entra o penal, entra o civil se eu não teve nada, mas eu dei prejuízo ali ao carro de alguém, ou atropelei alguém, e aí a pessoa teve que gastar para internar e etc. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, em suma, enquanto a justiça ela é um sistema aberto de valores, em constante mutação, tá? O direito, olha que legal, o direito é um conjunto de princípios e regras destinado a realizá-las. E nem sempre o direito alcança esse desiderato. Quer por não ter acompanhado as transformações sociais, como nós já vimos, quer pela incapacidade daqueles que o conceberam, e quer ainda por falta de disposição política para implementá-lo, tornando-se, por isso, um direito injusto. Vamos lá. De um ponto de vista legalista e institucional, a justiça segue o caminho das leis, uma vez que são elas que delimitam o alcance de nossas ações na sociedade civil. Todavia, como bem sabemos, as leis consideradas justas podem tornar-se injustas. Nós temos aula disso aí, tá? Leis justas e leis injustas, diante das constantes mudanças históricas de uma sociedade. A justiça, na filosofia antiga, significava virtude suprema. E nós chegamos a ver isso aqui por diversas vezes quando nós estávamos, né, na Grécia, na Roma, vendo aí um pouquinho aí dos grandes filósofos, né, que tudo abrangia sem distinção entre o direito e a moral. Percebeu aqui, ó? Sem distinção entre direito e a moral. Segundo este entendimento, é a expressão do amor ao bem e a Deus. Considerando as 4 virtudes básicas do sistema de Platão, a justiça é uma espécie de eixo gravitacional em torno do qual circunda as outras 3: autodomínio, coragem e sabedoria. A justiça é a virtude moral que rege o ser espiritual no combate ao egoísmo biológico orgânico do indivíduo. Adeodato, 1996. Achei também bárbaro essa citação dele aí. A justiça, senhores, ela harmoniza as pretensões e interesses conflitantes na vida social da comunidade. Uma vez adotada a ideia de que todos os problemas jurídicos são problemas de distribuição, aí lembram? Nós vimos aí os tipos de justiça, né? O postulado de justiça equivale a uma exigência de igualdade na distribuição ou partilha de vantagens ou cargas. A Pitágoras simbolizava a justiça com um número quadrado, no qual o igual está unido ao igual. A ideia da justiça como igualdade, desde então,
tem se apresentado sob inúmeras variantes. E nós vimos novamente, né, esse aporte lá na visão aristotélica. Lembra que ele falava de muitas virtudes, de igualdade, de distribuição, né, de proporcionalidade? Há que se compreender a igualdade sob um prisma relativo, ou seja, como uma exigência de que os iguais sejam tratados da mesma forma como pensado por Aristóteles, na sua obra clássica Ética a Nicômaco. Isso significa que, como um pré-requisito para a aplicação da igualdade, é necessário que haja um critério para determinar o que será considerado igual. A exigência de igualdade contida na ideia, tá, de justiça não é dirigida de forma absoluta a todos e a cada um, mas a todos os membros de uma classe determinada por certos critérios. Muito bem. Assim, as diversas formulações de justiça para os grupos ou contextos diversos inclui-se, além da ideia de igualdade, padrão de avaliação, que deve ser aplicado como um pré-requisito, tá? A definição da categoria cujos membros devem ser tratados com igualdade. Portanto, senhoritos, a ideia de justiça se resolve na exigência de que uma decisão seja o resultado da aplicação correta de uma norma. Olha lá, justiça se resolve na exigência de um resultado na aplicação correta de uma norma, como coisa oposta à arbitrariedade. Não ter a arbitrariedade como referência. E aqui nós vamos ainda mais, relembrando alguns itens. Em relação entre o Estado, né, direito e o Estado. Essa está tranquila, não está? Será que tem relação entre direito e Estado, na tua opinião? Claro que tem, né? Quem mantém quem? É um negócio muito bacana, sabe? É um negócio muito bacana. Uma dica de leitura que eu posso deixar para você. Dica de leitura. Isso você vai estudar muito lá na filosofia, na sociologia. Essas noções, né, também lá no direito constitucional, você vai ver muito. São chamadas de teorias do Estado. Teorias do Estado. Uma dica de leitura interessante. Teorias do Estado. Vocês vão ver lá origem, né? Ela parte do pressuposto do naturalismo e do contratualismo. Aí vamos ver lá a questão da organização econômica. Aí tem liberalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, anarquismo. Aí vocês vão ver lá sobre o pressuposto da organização política. Absolutista, liberal democrático, totalitário, bem-estar social. Vocês vão verificar muito isso na questão do bem-estar social, né? Então, gente, é o que se diz, né? Que o Estado ele é um instrumento de domínio de uma classe social sobre a outra. E o Estado representa o bem comum e os interesses gerais da sociedade. Vocês estiver fazendo essa leitura, vocês vão ter muito acesso a essas pequenas pontuações. Mas quem vai fazer o curso superior, né, vai estudar aí de uma forma bem interessante e fazer prova sobre isso. Quem vai fazer aí um futuro mestrado, doutorado na área, aí sim, é uma imersão pontuável, tá? Mas o que é que eu preciso relembrar hoje? Que o Estado ele é uma organização destinada a manter, pela aplicação do direito, as condições universais de ordem social. E o direito, ele é esse conjunto de condições, tá? Beleza até aí? E quem assegura isso? O próprio Estado. Através dessas... olha como o mecanismo é legal, né? Olha como é que é o funcionamento desse sistema. Então, você tem ali fatos sociais a todo instante sendo ponderáveis,
que vão de encontro aos valores da sociedade e que precisam ser soerguidos, mantidos e defendidos através da norma. E aí você tem, para a aplicabilidade dessas condições, as variantes existentes que podem surgir até a questão do lacunamento de uma lei. E entra em ação aí, né, as fontes do direito, os princípios gerais do direito, deixando assim de uma forma bem direta ao ponto. Olha o tanto que o direito teve que amadurecer até os dias de hoje para nos trazer o que a gente conhece. E ainda assim, a todo instante a gente ouve dizer, foi injustiça, mas isso é injusto. Por quê? Porque são visões lá arraigadas ao direito natural. É aquele direito universal que nos é concebido a partir do prenúncio da nossa existência aqui nesse plano, advindo das ordens divinas. Né? Você não vai encontrar em nenhum momento que você tem o direito de beber água. Eu só vou beber água aqui nessa parte do Piauí, porque tem uma lei que diz que eu posso beber água. Entendeu? Ixi, eu não vou andar ali naquela outra parte do Piauí, não, porque tem uma lei que diz que eu não tenho direito a viver. Vocês estão entendendo? Então, esses valores universalizados, atemporais, né, que indeterminados, né, que é a marca ainda da característica do direito natural, você vai ter um contraponto a posteriori, que é o direito positivo. Ou não, que é o direito posto, que é o direito com predeterminação e que se qualifica, né, naquela visão da manutenção do Estado social. Como nós, em sociedade, temos que ter a manutenção desses deveres, dessas visões de uma boa convivência. Então, nesse sentido, senhores, o Estado, como ente responsável pela organização da sociedade, o Estado, ele é responsável pela organização da sociedade. Deve sempre exercer o seu poder através de quem? Das leis. Não serve para outra coisa. Por eles elaboradas, sempre pela igualdade e proteção dos direitos que todos os indivíduos apresentam, a fim de garantir sua supremacia diante de todos os cidadãos. Então, aqui há a manutenção de nossas prerrogativas. Tá? Muito se discute sobre o papel do Estado no desenvolvimento do direito. Por isso, a análise dos aspectos históricos e sociais que norteiam tal tema é de extrema importância para a compreensão dessa discussão. Nesse aspecto, ilustres, podemos perceber que o desenvolvimento do Estado e de suas funções, elas foram extremamente importantes para a organização das sociedades como um todo. E isso é vero. Tá? Eu faço a todo momento aquela pergunta áurea, né? Se nós não tivéssemos o direito, se nós não tivéssemos as leis, será que a gente conseguiria conviver de uma forma urbânica, harmônica? Será que eu conseguiria, né, ter o pressuposto de fazer um bom negócio? Será que eu conseguiria ter uma propriedade, seja qual for, seja um bem móvel ou imóvel? Tá? Será que eu teria uma paridade de comportamento entre partes tão distantes, que é, no caso, quem contrata e o contratado, quem aluga, não é? O locatário e aquele que vai... Você está entendendo? Então, olha o grau de amadurecimento que nós temos que ter em termos de leis que vislumbrem a todo momento essa sistematização para a manutenção, organização, ordenação e reorganização da paz social. Através de quem? Do direito. Então tá aí. Um dos tópicos que nós estudamos muito sobre isso foi a questão da importância do direito para a sociedade. E agora nós estamos vendo função do Estado na aplicação do direito. É primordial. O Estado, ele pega essa questão da sociedade, nos organiza através do poder que é compelido a ele, em nos representar através do sufrágio dos nossos votos, não é? E através dos fatos sociais que vão surgindo. Nós não vamos muito longe, não. Recentemente, nós tivemos um caso de alta comoção social, que foi aí, né, aquele maltrato que foi feito à criancinha.
Hoje nós temos um endurecimento da lei. O que é isso? Poder reacionário da justiça. Né? Foi notado aqui que no Brasil os animais eles estavam desprotegidos. Todo instante a gente ouvia relato de pessoas dizendo que os animais de fulano de tal, ou do meu vizinho, ou eu nem conheço direito, mas eu presenciei alguém jogando um animal através do muro, né? Por sobre o muro, abandonando, maus tratos. Foi o que aconteceu? Um fato social. Foi de encontro aos valores sociais. Temos agora a norma, um endurecimento, né, da aplicabilidade de uma lei para barrar o que já estava acontecendo. Professor, mas ainda acontece, mas agora tem uma previsibilidade legal. Está positivado, tem um direito posto. Né? E o que é isso? É procurar complementar aquela vacância que surgiu com um comportamento que não era tão comum de outrora. Essa falta de amor para com os animais. Né? Professor, realmente eu não tinha parado para raciocinar nisso. Sim, do jeito que tem você, tem eu, meu diretor que não gosta de fazer maldade com quem quer que seja, com um animal, mas tem aquele outro que parece, aqui no Nordeste, como é que ele chama? Espírito de porco, né? Espírito de porco, que não é do Nordeste, mas é bíblico, tá? Qual é o espírito de porco? Lembram lá da tomada bíblica? Então, tem pessoas que só se contentam em matar o gatinho, em maltratar o cachorrinho, um papagaio, não é? Recentemente aqui um cidadão foi detido, agora está preso porque pela lei não pode, com mais de 300 aves, gente. Papagaios silvestres, sem pena, iam ser vendidos nas feiras. Né? Maus tratos dentro de uma caixa, tudo lacrado dentro de um fundo de um baú num carro. Muitos chegam sem vida. E aí, só por falar nisso, nós temos até essa questão, né, do tráfico internacional de animais exóticos. Né? Isso é no mundo inteiro, não é só Brasil. Então, olha, e tem lei específica para isso. Tu imaginas se não tivéssemos. Meu diretor, agora nós vamos para aquele nosso momento, hora de praticar, onde eu vou deixando aí um tempinho para os meninos raciocinarem, né? Num primeiro momento, nós trabalhamos visualizamos tranquilamente, né, modelos de questões, né? E aí eu fui respondendo com vocês. Fica a dica para vocês, meus ilustres, trabalharem o resto desses slides. Tem muita curiosidade legal. Sempre coloco nos nossos slides assim muito contemplativos, no máximo que realmente conseguimos, para deixar você com a leitura em dia, porque eu sei que nem todo mundo vai ter esse tempo de estar abrindo um livro e etc. Então eu vou depurando algumas informações e colocando aqui, mas são sempre dicas de leituras. Todos esses slides, quando não são textos de autoria própria, eu deixo para vocês aí a dica de leitura, né? Os links para que vocês possam amadurecer. A primeira questão, o primeiro desafio no nosso dia de hoje, para vocês aí darem uma lida, 2 minutinhos na tela, por gentileza.
Muito bem. Foi que houve aí, meu povo. Ó, primeiro campo de atuação, questão de prova. Você vai pegar, ó, moral e vai pegar direito. Olha aí, moral, você pega moral e pega direito. Anota aí no teu caderno, né? Eita, o professor atacou sobre o negócio de moral, direito. Você vai ver, né? Quando se fala de moral, você vai ver as questões prevalecentes, você vai ver as questões imediatas, tá? Tudo bem? Por quê? Porque é o bem individual. Então você vai lembrar que eu falei para vocês o seguinte: direito, valoração do ato. Então, aí você tem bilateral, atributivo, né? Visa o ato exteriorizado, partindo da intenção. Já moral, ele é unilateral. Ninguém pode me cobrar aquilo que moralmente eu não quero fazer. Posso até ir de acordo com os meus princípios, mas se eu não quiser fazer, não tem como você cobrar de mim algo que é moral, tá? Porque até mesmo essa cobrança, ela é feita num caráter de foro íntimo. Eu sou o meu próprio julgador, então, não vou fazer isso não. Mas, se forem questões inerentes ao direito, algo que eu usurpei, algo que eu ultrapassei, uma limítrofe, claro que tem que ser, né? E a forma do direito e da moral. A forma é heterônoma. Olha a outra característica, coercível. O direito ele é coercível, tá? A forma na moral nunca é heterônoma. Não tem como cobrar, ela é incoercível, tá? A forma no direito, predeterminado e certo. Na moral não é. Não apresenta essa predeterminação. O objetivo do direito qual é, gente? Bem social. E da moral? É o bem individual. Tá? Então, depois você que vai assistir essa aula, rever os pontos, você vai anotar, né? Então, relembre com carinho essas características que eu coloquei para vocês. Então, vocês vão ver que a norma moral visa de maneira imediata e prevalecente ao bem individual, terminei de dizer, ou aos valores da pessoa. A norma jurídica, ao seu turno, ela visa ao bem social ou aos valores de convivência. Portanto, a nossa resposta seria a letra D de dedo. Vamos adiante. Uma questão aí para leitura, mais um tempinho aí na tela, meu diretor, por gentileza.
Muito bem. Ilustre Carlos Zeus. Salve, salve, ilustre. Vamos junto, hein? Tô vendo ali tua resposta. É sempre muito bom ter a participação do ensino. Zeus, inclusive, salvo engano, você está quase saída para ir para segundo momento da aula, né? Então vamos lá. A hermenêutica aplicada ao direito formula diversos modos de interpretação das leis. A interpretação que leva em consideração principalmente os objetivos para os quais o diploma legal foi criado. É chamado de... Ora, quando ele falou, gente, sobre objetivo, quando ele falar das questões inerentes à finalidade, não vai esquecer não, tá? Não vai esquecer de hipótese nenhuma, tá? Então, ó, objetivo, finalidade é teleológica, pois o sentido da lei, ó, deve ser considerado à luz de seus objetivos, ó, teleológico. Bacana? Então não esquece disso, vai ser letra D de dado. Mais uma questão aqui para nós. Sobre os meios de integração das normas, tá? Para os casos de omissão da lei, ó. Lá onde a gente viu a questão das lacunas, das omissões, né? Assinale a alternativa correta. As leis, elas são consideradas fontes primárias. Bom, nós vimos várias transformações para vocês. Nós vimos várias definições. Nós falamos aí uma divisão que é bastante aceita, né? Sobre a questão das fontes. Aí nós temos as materiais, nós temos as formais, né? Nós vimos que as materiais, né? Nós temos a regra, união, a exceção são os estados, e aí nós temos a delegação por LC, né? Nós vemos as fontes formais, que são as imediatas, Constituição, legislação infraconstitucional, tratados, súmulas, etc. E as mediatas, costumes, né? Nós temos os princípios gerais do direito, analogia, doutrina, jurisprudência. Aí olhando lá para Kelsen, bote aí, norma jurídica, etc. Tá? Você vai ver sobre as questões, teoria geral das normas, Kelsen. Ele dizia o seguinte, norma que prescreve, né? Ele fez essa distinção. No final ele retificou. Ele disse o seguinte, que norma primária, a que estabelece a conduta, e a norma secundária, a prescrevedora da sanção. Por isso, quando se fala sobre essas questões com uma visão kelsiana, né, para que seja utilizada o preenchimento de alguns lacunamentos, quando você falou lá em fontes, e eu vou falar da questão da equidade, você vai lembrar lá do parágrafo único, ó, equidade, você vai lembrar do parágrafo único. Tá? Onde ela fala sobre a questão da previsibilidade. Vocês lembram disso? E aí nós estávamos contemplando aqui, ó, as leis são consideradas fontes primárias, a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito são considerados fontes secundárias. Bom? Olha aí, por isso, letra A de amor. Relativamente às normas jurídicas, é correto afirmar que, ó, ao classificar as normas em primárias e secundárias, Hans Kelsen, em sua importante obra Teoria Pura do Direito, indica que as normas primárias estabelecem um preceito para a ação e as secundárias estabelecem a sanção. Né? Olha aí o que ele está nos dizendo aí. De acordo com o entendimento doutrinário prestigiado, as normas jurídicas consistem em proposições hipotéticas. Olha aqui, proposições hipotéticas. Há um grau de previsibilidade, né? É o julgar que pode acontecer. Tudo bem? Dica, você vai relendo cada um desses pontos e extraindo aqueles que não são verídicos. Combinado? Tem aí erro de leitura.
Ao explicar as características fundamentais da escola da exegese, o jus filósofo italiano Norberto Bobbio afirma que tal escola foi marcada por uma concepção rigidamente estatal de direito. Como consequência disso, temos o princípio da onipotência do legislador. Quem estava assistindo aí as nossas aulas do módulo 1, quem contemplou aí o início da aula agora há pouco, né, no primeiro horário, até agora, antes de falarmos sobre um pouco de Estado e a importância do direito, tá, e a correlação existente, nós falamos sobre essa resposta. Vou pedir aí ao meu diretor que deixe um tempinho aí na tela para a leitura que ela... Salve, salve, vamos lá. Quando ele explica isso, ele diz aí, como consequência disso, temos o princípio da onipotência do legislador, ponto. Segundo Bobbio, a escola da exegese nos leva a concluir que a única força jurídica legitimamente superior ao legislador é o direito natural. Portanto, o legislador é soberano tomar suas decisões, desde que não violem os princípios do direito natural. Há incongruências, né? Uma vez promulgada a lei promulgada pelo legislador, o Estado juiz é competente para interpretá-la buscando... Não, que aí é literalidade. O legislador é onipotente porque é representante democraticamente eleito pela população. E esse processo representativo deve basear-se sempre no direito consuetudinário. Olha só, vimos que nem sempre, né? E outra coisa, que tem uma série de incongruências. Então, olha, vamos lá? Verdade. A lei, ela não deve ser interpretada segundo a razão e os critérios valorativos daquele que deve aplicá-la, mas ao contrário, deve submeter-se completamente à razão, literalidade da própria lei. Tá? E conforme lido, nós temos as outras falcianes. Muito bacana. Olha aí, questãozinha muito linda de prova, tá? Vamos adiante. O que são normas? O que são normas? Olha aí, questão de prova. Né? O que são normas?
Professor, vamos lá. Sugestão: prescrições obrigatórias de comportamento para as pessoas. Diz como deve ser o comportamento. Nós temos aí um conjunto de normas. No dia desta aula, nós estávamos trabalhando aí, por exemplo, eu citei as normas, os regimentos, tá? Eu citei o comportamento numa vida social, no trabalho. Nós citamos aqui se eu poderia usar celular em qualquer momento. E aí vocês me deram vários exemplos aí das escolas de vocês. Tá? Então, são classificados como sendo de conduta que pretendem disciplinar o comportamento do indivíduo e as de organização que tem um caráter instrumental. Tá? Outra perguntinha de prova. Caracterize a escola dogmática. Olha aí, caracterize a escola dogmática. Nós vimos que a escola dogmática, também chamada de exegética, nós falamos ainda na aula de hoje. Característica, literalidade. Nós vimos que ela não se permitia a interpretação. No caso, nós tínhamos o princípio da onipotência dos códigos, não é isso? A ideia principal do jurista dessa escola consiste no fato de que o intérprete deve apenas buscar a chamada mens legislatoris, ou seja, a vontade do legislador, o que ele queria dizer ao elaborar a lei, e ponto. Desse modo, não importará se a sociedade mudou ou evoluiu. A interpretação, gente, é sempre a mesma, tá? Aquela voltar ao passado, à época da elaboração da norma. Por essa razão, o método utilizado era normalmente o gramatical ou literal, pois, para esses teóricos, as palavras carregavam a vontade originária do legislador. Essa escola não aceitava quaisquer outras fontes, senão a própria lei, e esta representava todo o direito existente. Havia, gente, o endeusamento das codificações, que eram consideradas obras perfeitas, completas, não se aventando a possibilidade de lacunas ou a atividade criativa da jurisprudência. Tá aí questão de prova. Escola da exegese, escola exegética, ou exegese, também chamada de dogmática. Olha aí. Machado, assim conceitua fonte do direito. Ele vai dizer o que é fonte do direito. A fonte de uma coisa é o lugar, é a origem. Nós vimos isso na nossa aula. Ele pergunta, Fonte do direito nada mais é do que a origem do direito, suas raízes históricas. Tá? Então ele diz o seguinte: cite as fontes do direito e dê um exemplo. Olha aí. Questão com cheiro de prova, não tem nem como a gente se desvencilhar disso. Então nós vimos que as fontes do direito, elas são várias. Então vamos aqui. São fontes do direito as leis, costumes, jurisprudência, doutrina, analogia, princípios gerais do direito e equidade. Eu coloquei cada tópico aqui falado para vocês, Leis são as normas ou o conjunto de normas jurídicas. Costume, prática constante, socialmente adotada, acompanhada de um sentimento. Doutrina, pareceres e opiniões desenvolvidas pelos jurisconsultos. Analogia, fonte formal mediata do direito utilizada com a finalidade de integração da lei. Tá? Exemplo, deixei 2 exemplos aí para vocês, justamente vocês terem uma ideia de como se sair numa questão dessa de prova. Tá bom, gente? Então, no nosso próximo encontro, marcando aí o reverberar dessas informações, vou trazer muito mais informações, mais modelos de questões para vocês aqui nos serviços jurídicos. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.